Amados irmãos, queridos irmãos e irmãs, manos e manas em Cristo, né? É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez com o nosso podcast. Outras organizações da igreja têm feito seu podcast, mas o podcast do pastor, esse é o segundo. Nós só fizemos um até agora e a gente vai mais devagar. E esse segundo é um grande privilégio. Nós temos aqui conosco o pastor Paulo César do Logos, a Artemis, a sua esposa, não é? E não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade, né, de trocar algumas ideias aqui com eles, com algumas perguntas. Eu vou fazer as perguntas que eu fizer, vão ser mais, eu diria mais ou menos mais na área pastoral, né, do que música propriamente, mas o Anderson, que cuida aqui da nossa mídia, que é nosso pianista, já fez 3 perguntas aqui envolvendo mais diretamente a questão da música. Eu gostei muito, que eu estou até interessado aqui realmente em ouvir as respostas. Então eu vou começar fazendo a pergunta ao casal, não é? Atualmente, qual é a igreja local que os irmãos são membros? Pode responder bem. Isso. É uma igreja sem bandeira, né? Interdenominacional seria. Interdenominacional. O nome é Igreja Evangélica do Maracanã, que ela foi iniciada pela evangelização dos próprios alunos do seminário. Naquela época era Instituto Bíblico Palavra da Vida, onde nós estudamos. E por conta disso, a igreja se tornou muito missionária. Enviamos e sustentamos até hoje missionários lá da Missão Evangélica da Amazônia, de Asa de Socorro e tudo mais, ex-alunos, né? E por conta de ser uma igreja pequena, então a gente, quando chega a Igreja Batista lá, nós não mudamos para a Igreja Batista porque estávamos acostumados a manter os missionários lá. Eu ouvia falar dessa igreja, mas eu a ligava aos irmãos. Por causa talvez do Dr. Jairo. Dr. Jairo. Mas não. Mas ele nunca foi membro lá. Membro lá. O Paulo foi, inclusive, um dos nossos. Ele chegou a fundar uma igreja que era filha dessa igreja. Que bom saber que os irmãos são. Ele é muito interessante porque próprios professores, né, alguns por morarem ali, então tinha aquela frequência na igreja, faziam parte a igreja era naquela oportunidade usava multiplicidade de líderes, né? Então ela nunca teve assim uma definição de denominação, mas ela é uma igreja bem centrada na palavra, é uma igreja, eu diria, uma igreja tradicional, mais tradicional do que qualquer outra coisa, e teve sempre essa ideia. Ela foi inclusive fundada assim na divisa da propriedade da Palavra da Vida, né? Então ali era um bairro chamado Maracanã, por isso que ela é a Igreja Evangélica de Maracanã. Tá bom. Pastor, a ligação do Elo com o Logos é óbvia, né? Qual o maior legado que o irmão sente foi deixado pelo Elo para o Logos? Em poucas palavras, que eu sei que isso aí dá pano para manga. Não, mas eu acho que o maior legado foi exatamente a confiança do povo em ver, tanto no trabalho do Elo quanto no trabalho do Logos, uma continuidade de compromisso com a palavra na música, compromisso com a mensagem, não é? E uma maneira também, eu diria assim, mais simples, mas ao mesmo tempo usando a boa tecnologia, então fazendo um trabalho de qualidade, tanto na área das letras, da mensagem propriamente dito, quanto da música mesmo, das gravações e tudo mais. Então essa coisa realmente é muito reconhecida. Agora eu vou usar a pergunta aqui do meu assessor. O Grupo Logos vem de um tempo onde a harmonia era riquíssima. Como é que o irmão vê essa nova geração do worship, que traz consigo uma harmonia mais simples? O worship, ele trabalha com a música mais reconhecida, assim como uma música congregacional, né? Ela
talvez tivesse a ideia, não sei se proposital, creio eu, esse é meu ponto de vista, né, de trazer alguma coisa que a igreja pudesse cantar junto, como se fosse uma substituição dos hinos tradicionais. Eu vejo assim, né? Então, a questão da simplicidade dos próprios acordes e do próprio arranjo das músicas tem a ver com isso, né? Por ficar uma coisa... Você vê que uma das coisas é a repetição, né? Então, você tem um pedaço de música, mas você tem uma repetição, que faz todo mundo pegar isso com muita facilidade e decorar com certa facilidade. Então, eu acho... o perigo de se tornar um mantra... Eu creio que para mim, se eu tivesse uma crítica a fazer, seria essa. Eu sinto muita falta, porque eu creio que a música cristã, e especificamente a música cristã evangélica, ela tem no seu bojo, para mim, é a mensagem que ela traz. Sim, é a mensagem. Então, quanto mais bíblica for a mensagem e quanto mais coerente com as escrituras for a mensagem, ela é mais educativa, né? Ela é mais consoladora, ela é mais edificante, ela é mais evangelizadora, né? Agora, quando é uma coisa que se repete muito, fica aquela ideia de vamos fazer todo mundo cantar, não importa como ou como você está. Então você tem que cantar. Eu vejo assim, acho que é válido, mas tenho essas dificuldades. E nós estamos atravessando uma fase, por exemplo, estou falando de igrejas batistas, nós já temos muitas igrejas que não usam mais inário. Nem o cantor cristão, que é o nosso mais tradicional, mas depois veio o HCC, o inário para o culto cristão, que até em termos históricos para mim tem uma importância muito grande, né? Claro. Porque ele veio trazer para os batistas brasileiros o que nós não tínhamos, hinos que faziam parte da hinologia tradicional histórica, como Amazing Grace, e outros hinos que o cantor cristão não tinha, e que o HCC trouxe, né? O Rude Cruz, a gente gostava demais de cantar, mas no cantor cristão não tinha. Então, para mim, foi algo extraordinário. Mas hoje eu tenho ido a igrejas onde eu percebo que nem uma coisa nem outra. E só se usa muito do cântico worship, os inetos, né, que a gente chama, e nem aparece, porque às vezes não é questão de ter que levar o inário, né, que já é meio complicado, mas não aparece assim projetado, porque aqui a gente faz isso também, mas põe lá HCC número tal, ou cantor cristão número tal. A gente ainda tenta preservar isso, né? Pelos cultos da manhã, quem vem aqui vê que a gente só canta os hinos no inário, né? À noite a gente entra também com os inetos com um pouco mais, né? E às vezes tem gente que cobra, por que de manhã não canta ineto? Não, deixa de manhã, a gente mantendo essa tradição, e tem muita gente que gosta, né? Que vem, gente de outras igrejas, que bom, vocês ainda cantam cantam os hinos. E o conteúdo dos hinos, sim, eu lembro de ter estudado sobre isso, vários deles eram assim, da doutrinação. Doutrina, desenvolvidos para a doutrinação. As professoras de escola dominical fizeram vários hinos sobre a Trindade, sobre coisas assim. Então, isso se perde. Se perde, se não tivesse cuidado, se perde. É que o nosso povo ele é realmente bem diferente. Eu conheço um pastor que disse, olha, eu nasci na igreja, mas eu não consegui assimilar os hinos. Eu tinha um pavor dos hinos. Mas eu me converti com aquele S8, aquele rock pauleira bravo. Aquilo entrou na minha cabeça. E aquilo eu vi. Hoje não, hoje ele é um pastor até relativamente tradicional, mas ele disse, mas eu não posso negar que eu só cheguei à conversão com aquele tipo de música, né? Parece que tem gente, às vezes alguém ligado ao Tribal Generation, teve aqui na nossa igreja, e ele falou, o problema, pastor, é que essa juventude, ela vem nascendo e vem crescendo com um tipo de som que a igreja tem que, às vezes, tentar se adaptar sem abrir mão do tradicional dela, porque senão parece que eles não conseguem acompanhar, né? Não sei. A minha juventude aqui, eu percebo o seguinte, eles cantam tudo, cantam os deles, mas quando a igreja está cantando o inário, eu estou olhando eles lá, especialmente na galeria, que eu chamo de segunda igreja, eles se reúnem lá, eu estou vendo, eles estão cantando, né? Estão cantando. Sim. Aí alguém disse o seguinte, às vezes a questão não é o hino ser antigo
o novo, é bem cantado, é quando o ministro de música ensina a igreja a cantar. E fazer parte da cultura. Da cultura. Eu creio que também depende muito da doutrinação do trabalho pastoral que é feito, por quê? Porque é o seguinte, uma coisa é a velha criatura e outra coisa é a nova criatura. A velha criatura, ela não se deixa moldar. Ela é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer e tal. Mas quando uma pessoa se encontra com Cristo, Cristo diz para ela o que ela tem que ser. O que ela tem que ser. A mente é de Cristo, né? Passa a ser a mente de Cristo. Exatamente. Então ela começa exatamente a viver novos parâmetros e nova visão. E o que converte o coração de uma pessoa não é uma música. Não, com certeza. É a palavra contida palavra nela. Contida na música. Exatamente. Né? E é o convencimento que o Espírito Santo faz do quanto aquela pessoa está longe de Deus e carente de uma redenção, de uma salvação. Então, se a música não tiver esse conteúdo, ninguém vai se converter simplesmente com a música. Não, vai achar bonito o ritmo. Ela é lenta ou porque ela é pesada, não é isso. Agora, outra coisa é que o músico, eu percebo isso, o músico, quando ele é só um músico, e eu não estou diminuindo ninguém, mas quando ele é só um músico e ainda não experimentou uma conversão, ele é difícil de ser tratado nesse sentido. Porque a vontade dele é muito mais forte do que a vontade de Deus nele. Então, é uma coisa difícil para um pastor tratar, por exemplo. Complicado. Eu hoje, se eu pastoreasse uma igreja, não é o meu caso, eu sou muito mais um missionário, estou na estrada a vida inteira, mas eu teria ambas as manifestações de louvor e de adoração na igreja. Eu teria tanto os hinos tradicionais, porque eles são muito importantes. E se a gente olhar pelo fato de ser tradicional, vai chegar a hora que a gente não lê mais a Bíblia, porque ela é tradicional demais. Porque ela não é possível. Ao mesmo tempo, extremamente contemporânea, mas muito tradicional. Exatamente. Então também tem a nova geração, que tem talvez um estilo diferenciado, mas a minha preocupação não é com o estilo. Eu sei que às vezes para o adulto administrar certo estilo mais novo é mais difícil, mas eu tenho certeza para que um adulto maduro na fé, ele terá facilidade de aceitar um estilo desde que ele venha com conteúdo. A maior dificuldade não é o estilo, a maior dificuldade é o conteúdo. E alguns conteúdos são paupérrimos. Exatamente. Pastor, há 15 anos havia uma realidade para os que tinham na música a sua principal fonte de renda, né? Hoje nós sabemos que a realidade é outra. Qual, a seu ver, foi a grande mudança? Eu estou falando de 15, mas pode ser 10. Agora, para se viver aqui eu boto entre aspas, né? Porque o verdadeiro cantor evangélico, às vezes ele precisa viver, o ministério do irmão tem muito a ver com a música, mas o irmão não é profissional da música no sentido, né? Sabe que Deus é que está... Qual é a grande mudança que aconteceu agora nesse sentido? Porque eu me lembro do irmão chegando aqui nos tempos passados com aqueles montes de CDs e a gente até fazia um acordo, né? A gente a gente assume a quantidade mínima, né, para a igreja garantir, assegurar, para cobrir as despesas. E hoje, como o caso de ontem, os irmãos chegaram com os pendrives, aliás, tem que prestar conta. E não é mais aquele tipo. Como é que está sendo feito isso agora, sobre direitos autorais? Eu acho que a gente como músico, e não só como músico, mas como itinerante no trabalho que a gente faz, a gente sofreu 2 baques ao mesmo tempo. Um que já veio anterior e outro a própria pandemia em si, né? A Missão Evangélica Logos, por exemplo, ela vive diretamente do resultado financeiro que as igrejas ofertam, e vem através do trabalho que a gente faz de visitação às igrejas, pregação do evangelho, cantar, etc., tal como sempre fizemos. Então, no passado, a gente pegava um ônibus, como vocês que estão ouvindo aí sabem muito bem disso, e a gente ia nas igrejas, só que nós trabalhávamos muito. Então, aquilo que uma igreja investia, até porque sempre foi visão da Missão Evangélica Logos não ser pesado à igreja, até porque seríamos pesados a nós mesmos. Então,
Reconhecendo isso, a gente facilitava ao máximo. Só que tínhamos que trabalhar muito para poder manter a folha. Que folha? Folha de pagamento dos músicos, né? A manutenção da obra, locação, escritório, toda essa parte, né? Então, chegou a questão de se colocar a música nas plataformas, que para mim foi uma espada de dois gumes. Por quê? Porque se vendeu a ideia de que se você colocar a sua música na plataforma, a sua música vai para o mundo inteiro, todo mundo vai poder ouvir. Então o músico, coitadinho, brilhou a sua cabeça, né? Os seus olhos saltaram. Mas acontece o seguinte, na real, eles disseram: eu dou tanto pelo seu trabalho, sem discussão, né? Então, quando eu fazia um trabalho, eu preparava tudo isso e eu dizia: meu trabalho custou tanto, eu vou te vender por tanto. Natural, como qualquer outra coisa. Aí a plataforma veio e disse: se você quiser colocar na minha plataforma, eu te lanço no mundo inteiro. Mas aí é o seguinte, eu te dou tantos centavos de dólar por cada execução da sua música e tal. E aí o músico, coitadinho, encheu os olhos e colocou na plataforma, até porque ele não teria outro jeito, né? Porque é o que é moderno e tal. Então aí você vai colocando lá, recebendo lá os centavos de dólar, ainda bem que é em dólar, né? Então, só que isso trouxe uma dificuldade enorme. Por quê? Porque você precisava e precisa ainda hoje de um certo capital para fazer uma produção de um trabalho. Então, por que hoje não se faz mais um álbum, um CD com 10, 12 músicas? É difícil, porque não dá, você não tem como. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer um single, ou seja, colocar uma música ou duas músicas no máximo. Aí você coloca na internet, fica um negócio, desculpa a expressão, para mim fica um negócio sem pé, sem cabeça, sem identidade. Você coloca aquela musiquinha separada de tudo e de todos lá. Aí ouve quem quer, a pessoa ouve um pedacinho, mas não gostei, não ouve mais. Não tem mais aquela coisa de você pegar um álbum e ouvir o álbum inteiro. Sim. Não tem mais aquela coisa de você ter uma capa com toda a ficha técnica. Não tem mais aquele trabalho de você pegar a letra, de você colocar de onde que saiu aquela letra, os endereços bíblicos, né? Você perdeu toda essa identidade. E ela entrou na plataforma. Na plataforma. O que é plataforma? É um trem que vai para qualquer lugar. É onde passa um trem que vai para qualquer lugar. Então eu acho que nós perdemos muito, muito, muito. Eu sinto o desafio. Você sabe quanto custaria? O último orçamento que eu fiz para fazer um trabalho como o do Logos, o último orçamento que eu fiz dava quase 100 pau. Aí você diz: mas meu Deus, o que é isso? Eu conheço gente que foi ali nos fundos da casa e fez uma gravação muito bonita. Sim, é possível. Você pega um Pro Tools da vida, você pega um aparelho aí que você compra ali, então você consegue fazer uma coisa lá no fundo de quintal, consegue. Mas, sabe, para quem fez alguma coisa diferente, para quem chamou uma orquestra para gravar, para quem... sabe, é difícil. Eu sinto uma perda enorme, enorme, enorme. Agora, você tem que andar conforme a carruagem. Então, eu estou pensando seriamente em voltar a fazer, criar o álbum inteiro, sabe? Sim. Nem que você tenha que sequenciar, mas dizer: essa é a primeira música do álbum tal, aqui está a ficha técnica dele, aqui está tudo e tal. Ou então fazer de fato um álbum e voltar ao velho lançamento, ou seja, você pegar... Hoje eu não preciso mais ir para... já fiz isso aí, agora recentemente fizemos teatro, fizemos centro de convenções, etc e tal, mas hoje você não precisa, cara. Você tem igrejas muito grandes, com toda a estrutura possível. Nós fizemos agora os 40 anos, há poucos dias, né, pouco tempo, os 40 anos do Logos, fizemos na PIB do Recreio, com toda a infraestrutura que qualquer outro lugar daria. Fizemos isso aí com muita alegria. E outra coisa, é uma coisa que a gente faz em casa. Eu não preciso... a gente fez lá em Brasília, né, no centro de convenções lá, mas só o aluguel do centro de convenções é uma barbaridade.
Quer dizer, você tem um dinheiro que poderia ser administrado em casa, com a nossa obra, com missões, com o projeto das Bíblias. Você podia ter usado esse dinheiro, mas sabe para a mão de quem foi? Foi para a mão do dono do teatro, poxa. Então, quer dizer, eu estou jogando dinheiro fora? Não, vamos usar igrejas, fazer isso na igreja e fazer o lançamento específico. Você quer esse lançamento antes de colocar na plataforma. Plataforma eu uso depois como muleta, mas eu pego esse trabalho e aí a gente coloca lá, faz um pendrive. Esse pendrive é específico, não tem em lugar nenhum. Você vem ao evento, você vai ter uma certa entrada, mas você já vai levar esse pendrive também com você. Alguma coisa do tipo, sim, assim, sim, isso não seria novidade. Paulo, você lembra qual foi a sua primeira composição, música e letra? Lembro nada. Engraçado, se eu vou fazer essa pergunta, eu acho que ele não vai lembrar. Não lembro não, mas é porque eu componho desde menino, né? Eu faço uma distinção entre aquilo que eu compus antes e aquilo que eu componho depois da conversão. Mas eu escrevia desde garoto, né? Eu tenho até uma coisa que eu sempre conto, é que eu escrevia algumas músicas românticas, só que eu era um garoto ainda, né? Mas eu lembro da importância disso, porque uma vez, uma das canções que eu escrevi, tinha uma frase dizendo assim: venha queridinha, vem brincar de amor. Aí quando meus pais ouviram eu cantando isso, eles pensavam, né, ambos já estão na glória, eles pensavam que eu não ouvi o comentário deles, mas eu ouvi, eles falando baixinho: o que esse menino sabe disso? Sabia muito mais do que eles pensavam. Mas eu não lembro não, Valdemir. Não, isso é mais do que natural, né? Tem algumas músicas que eu desconfio, né, bem? Como os corinhos, né? Verde cautelosamente vai um barquinho, uma vaga. Não, mas essa já foi mais após a conversão. Inclusive foi em Muriqui. Eu lembro que foi essa música, Barquinho, foi escrita em Muriqui, lá em cima na montanha, numa cachoeira. Junto com o Quinha, que é meu irmão Edson, lá, missionário entre os índios e Yanomamis. Mas também tem... Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar, a razão é simples, vou lhes... Essas músicas foram assim as primeiras, os cânticos, né? Mas foram pós-conversão. Antes eu tinha músicas, inclusive músicas de guerra, né? Tinha época de chamada de ditadura, né? Eu leio diferente, mas então tinha músicas românticas, né? Eu cheguei a escrever até marchinha de carnaval, me perdoe aí, gente, não se escandalize comigo não, mas eu cheguei até a escrever marchinha de carnaval. Eu falo, quando eu era criança, eu morava na Pedra de Baratiba. Sim, né? Claro. Por isso que eu comecei a minha vida cristã na Igreja Evangélica Nacional de Pedra de Guaratiba, porque eu tinha que levar a minha avó. E aí lá para casa, ela era batista, mas a gente não sabia que tinha uma igreja batista na Pedra. E ali eu comecei, foi ali que eu recebi os primeiros rudimentos, né, do Evangelho. Depois meus pais também foram primeiro para lá, mas a família era muito tradicional batista. Minha avó foi batizada pelo Salomão Ginsburg. Né? Puxa, então, que joia. o que aconteceu? Quando se descobriu que tinha uma igreja batista, nós fomos para lá, mas o nosso relacionamento com os congregacionais era ótimo, porque um domingo por mês o nosso pastor ia para a igreja congregacional pregar e o da congregacional ia para pregar na nossa igreja. Então, a gente cresceu nesse ambiente e já muito cedo, né? Já podendo perceber a influência da música e até dessa questão de letra. E agora vou olhando aqui o assessor, dentro dessa disparidade de gerações, vamos falar sobre letras, nós estamos falando sobre letras. Como é que o irmão tem visto essas novas letras, dessas novas canções, em relação a conteúdo e até da repetição que nós falamos, né, há pouco? Olha, Valdemir, eu confesso a você que eu sei mais dessas coisas por ouvir falar do que necessariamente por ouvir diretamente, porque eu sou meio chato com relação a isso. E se eu não tenho tempo para ouvir coisa boa, que fará para ouvir coisa rasa? Então eu não
Mas eu ouço falar, e as letras que muitas vezes são colocadas, inclusive são colocadas como crítica, e que eu também endosso, criticamente falando, né? Eu vejo que são frutos, simplesmente são frutos. Se você tem uma pessoa que tem alguma coisa consistente, ela vai escrever na sua música, ou no seu livro, ou na sua tese, ela vai colocar alguma coisa consistente. Agora, se não tem, o que vai fazer? Vai fazer música, e vai fazer música aquilo que agrada as pessoas. Então, incrível, mas a superficialidade agrada as pessoas, né? Então, aí se escreve coisas que entram em uma música aceitável, né? Às vezes são chavões, né? Mas que são superficiais, que não tem um conteúdo mais de ensino, mais que conduz uma pessoa de fato a um cheque na sua mente, uma revisão, né? Interna. Então, eu vou até aproveitar essa sua deixa aí, eu nem preparei essa pergunta, ela veio agora. Qual é a sua explicação? Porque às vezes até hoje eu faço essa indagação. A música é produzida, por exemplo, para um determinado filme, que pode até ter uma história boa, mas a música, a meu ver, às vezes supera demais toda aquela história. Era uma vez no Oeste. A música tema desse filme, para mim, é uma das coisas mais lindas que se produziu até hoje, mas eu fico pasmo. Por que uma história de bang bang consegue gerar uma música como essa? Como é que eu explicaria? Será que o camarada viu a história mesmo? Ou simplesmente é da capacidade dele, né? Porque tem uns filmes de faroeste com uma música muito bonita, mas as histórias são sempre aquelas mesmas, tá entendendo? É quem atira mais rápido. Exatamente. Isso tem muita. Eu uso muito quando estou falando sobre o assunto de louvor e adoração, algumas ilustrações assim que são incríveis, relacionadas aos filmes, ao cinema, porque eu olho isso especialmente do ponto de vista de coerência entre letra e música e onde se quer chegar. Então, por exemplo, às vezes você tem, e eu acho muito estranho isso, você tem uma letra que é uma letra de um conteúdo mais consolador, e ao mesmo tempo você tem uma música que não condiz com isso. É a mesma coisa que você colocar num funeral, né? Uma letra que traga certo alívio ao coração das pessoas que estão ali, esperança, né, se for o caso, mas ao mesmo tempo você põe um ritmo ali que não tem nada a ver, um ritmo de festa, com o momento, né? Então eu acho que o cinema, via de regra, ele trabalha muito bem isso, não é? Por quê? Porque você sente nas cenas, você sente o arranjo. O arranjo te conduz àquele sentimento. Vai você viver aquele momento. Vai você viver aquilo ali, porque a música tem essa questão. Então eu acho um desajuste quando essas coisas não funcionam desse jeito. Quando você tem uma letra para lá e uma música lá para o outro lado. Né, que não, e às vezes até a música é legal, mas o arranjo, às vezes são instrumentos que são colocados naquele arranjo ali que não tem nada a ver. Não condiz com o tipo de instrumento que deveria ser usado naquele momento da música, né? Porque há instrumentos que são, tipo assim, alguém pode dizer, e eu concordo com isso, que às vezes o sax, né? Há controvérsias, né? Mas a pessoa diz, o sax é um instrumento mais assim, tipo zombeteiro, ele é aquele instrumento que entra numa coisa assim mais alegre, né? Você já tem uma flauta que também é alegre, mas você já tem assim violinos, né? Que eles entram te dando mais uma suavidade, uma coisa assim mais gostosa. Então cada instrumento, o próprio instrumento em si, a sonoridade dele te conduz a um determinado sentimento que deva ser aplicado na música. Então essa diferença entre uma coisa e outra não é legal. Eu acho que o arranjador feliz é aquele que consegue entender isso e fazer uns arranjos que são concordes,
naquilo que a mensagem da música nos leva a O irmão sentir. falou aí de arranjos, eu vou mais uma vez usar a pergunta do assessor aqui. Como seria o Grupo Logos em questão de arranjo, se ele fosse formado hoje? Eu acho que a gente continuaria na mesma linha. Eu lia a respeito com o Jairinho, especialmente na mesma cartilha, né? Nós tivemos uma formação na Palavra da Vida, um seminário ao qual eu me refiro assim com muita alegria e com muita gratidão, porque nos norteou sempre através da veracidade das Escrituras. Então a gente sempre sabia que nossas músicas eram porta-vozes de uma mensagem pura. Então nós não aceitaríamos escrever músicas só pela música. Né? A gente estava sempre consciente de que nós tínhamos um recado a ser dado. Então eu acho que hoje o Logos, ou mesmo amanhã o Logos, se eu tivesse na liderança, ele não mudaria. Ele continuaria com essa mesma visão. Você falou de Palavra da Vida, eu me lembro, era um diretor, acho que foi um dos primeiros, eu sei que ele era menonita. A denominação. Uma vez ele falando sobre essa questão. O Haroldo era Haroldo. O Haroldo disse o seguinte: não, tem música evangélica aqui que é a mesma coisa que botar água no pinico. Quer dizer, Haroldo era alemão, não era mole não. Brincadeira. Bem, você não lembra a primeira música, mas a composição preferida? Qual seria o hino que você gosta mais? Não é brincadeira, não. A minha resposta é absolutamente consciente. Eu tenho 3 filhos, né? O Paulinho, a Priscila e a Keila. Agora, com o casamento há mais de um ano com o Artemis, eu tenho mais 3 filhas, né? A Ierusha, a Laila e a Tisa. Então é o seguinte, rapaz, você me perguntasse qual é a música que eu gosto mais, a música é a mesma coisa. É por aí. Mas eu creio, é bom uma explicação, Valdemir, que a palavra ela é viva e eficaz. O que isso significa? Significa que ela se aplica pessoalmente ao momento que Deus quer atingir a vida de uma pessoa. Claro. Então, muitas vezes, a pessoa está precisando de uma música chamada para cima, né? Uma música de vitória, né? E tal. É uma música que nos conduz à esperança, né? Como o caso do Autor da Minha Fé. Isso. E tal. Mas outras vezes, alguém precisa de uma música de consolo, né? Uma música como Situações, como Espinho. Né? É uma música que te leve a ouvir aquela palavra de Deus assim, que toca a sua alma com um consolo, como um abraço de Deus ao nosso coração. Então todas elas são importantes. É a mesma coisa que você pregando, né? Você traz uma mensagem hoje e talvez algumas pessoas até possam abrir a boca. Outros vão olhar o relógio. Outros vão olhar as carinhas. Você lá de cima pregando, você vê as carinhas e você vê o que está acontecendo ali. Mas, provavelmente, talvez com várias outras pessoas, inclusive até nos enganam, né? Você sente isso claramente. Às vezes você pensa lá e diz, nossa, aquele cara está tão sério. Ele não tá gostando nada do que está ouvindo. E quando você vai lá na porta para abraçar as pessoas, esse cara chega para você e diz, obrigado, pastor. Essa mensagem veio para o meu coração. Já aconteceu isso. Então, várias vezes. É assim que funciona. Me lembra até uma historinha engraçada de um pastor luterano que usava um cavanhaque assim parecido com o seu. Ele assumiu uma paróquia luterana nova e ele disse que estava muito irritado porque o povo não prestava atenção. Ele está pregando e o povo está disperso, mas ele disse que começou a perceber uma senhora que começou a olhar para ele, prestar atenção na mensagem. E aí um domingo, 2, 3, depois lá por tanto domingo, ele na porta foi falar com ela. Minha irmã, eu tenho notado que a irmã praticamente é a única pessoa que presta atenção no que eu estou pregando, e eu quero agradecer a senhora. Só está assimilando bem o que eu estou falando. Não, pastor, não estou prestando atenção, o senhor está pregando, não, é no seu cavanhaque. Eu me lembro do meu bode que fugiu. Dr. Juarez de Azevedo, que já está com o senhor, ele escreveu um livro, Ria com os Crentes. Então, tem um livro com essas histórias, né, complicadas e engraçadas ao mesmo tempo.
que acontece no nosso meio. Agora, o hino tradicional, agora do Inário, quer seja do cantor cristão, quer seja da dos Salmos, que você mais gosta, e depois a irmã Artemis, que mais fala com vocês. Você lembra bem? Olha, colocar... É muito hino, né? É muito. São 500 hino, e blá blá blá, pelo menos, de cada um deles. Eu lembro de eis o estandarte tremulante. Mas são muitos, né? O próprio hino de apelo, né, que foi tão usado durante tanto tempo, né? Quão cego eu andei. Usamos muito nas nossas igrejas, né? Que você via, às vezes, pessoas entrando na igreja, escutando aquele hino, e só escutando o hino. Já entrava se entregando, já entrava se entregando a Cristo Jesus. Sim. Né? Às vezes, houve até uma vez uma reportagem que foi feita sobre os nossos hinos, dizendo que essa questão das conversões tinha muito a ver com os hinos, né? Os hinos eram já escolhidos, né? É bem verdade, mas que ajuda, né? Com certeza. O meu pai era pastor metodista, né? E olha, eu já esqueci do nome do que seria o cantor cristão da igreja metodista. Que não era o Inário Metodista, eu acho que era esse nome. Depois mas agora tem um hino que eu nunca me esqueci, que era assim: oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar-te glória. Sabe? Eu tenho 3, que é o Preciosa Graça, é o Castelo Forte, a Marceleza da Reforma, e o hino que foi da minha decisão pelo ministério. Nem sempre será para o lugar que eu quiser. Que o mestre tenho, tu és fiel, Senhor, sou feliz com Jesus. Tem muito, a preciosidade, cada um tem as suas razões, mas fica difícil mesmo você dizer assim, não é esse aqui. Né? Até porque é aquilo que o irmão acabou de colocar, é a questão às vezes do momento, né? Da situação que o hino vem e nos socorre, né? Onde e quando se deu que o irmão pode chamar o seu momento inesquecível com o grupo Logos ou com esse tipo de atividade que o irmão está fazendo ainda em Logos, mas já não mais com orquestra, né? Houve um momento que o irmão dizia: esse momento eu não posso esquecer, por algum motivo, um tipo de reação do povo, de decisão. Valdemir, olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque quando a gente experimenta assim, muitas coisas, e para mim as maiores experiências foram experiências que aconteceram no coração das pessoas, por elas terem ouvido uma gravação, né? E eu tenho várias experiências que eu podia lembrar. Com o grupo, a gente teve uma sequência de experiências tanto positivas no sentido de consciência de trabalho, de assimilar bem o alvo que a gente queria atingir, quanto também coisas engraçadas. Aliás, as pessoas me perguntam: pastor, você não quer escrever um livro sobre isso e tal? Eu poderia sim escrever um livro. E é interessante, eu nunca escrevi um livro, já plantei árvores, já tive filhos, mas nunca escrevi um livro. Então, eu penso que talvez, isso eu já fiz até, eu já comecei, como se estivesse começando um livro, eu comecei escrevendo sobre espécie de capítulos, né? Que seria assim, um capítulo de coisas engraçadas, um capítulo só de exercício da fé, para a gente obter as coisas que nós obtivemos, né? Um exercício sobre desafios, um exercício sobre frustrações, um capítulo sobre frustrações, um capítulo sobre decepções, enfim. Então eu iria nessa toada, mais ou menos assim, se eu fosse escrever, né? Então eu tenho dificuldade de dizer uma coisa assim que foi absoluta. Talvez uma coisa assim das mais marcantes foi exatamente quando terminou o Elo, quer dizer, quando o Dr. Jairo disse: olha, nós vamos terminar o Elo e tal, então aí cada um agora vai procurar o seu próprio caminho. Depois do falecimento de Jairinho, né, no acidente, que muita gente soube, eu fiquei sem chão.
Eu fiquei sem chão, porque para mim o elo era a minha vida. Sim, né? sim. Eu tinha deixado o ministério pastoral, 3 anos de pastoreio que o Senhor me deu como presente para eu saber o que é ser um pastor. Mas aí então eu entrei de cabeça no elo, e foram mais de 5 anos ali trabalhando, né, e tal. E agora, de repente, o Senhor leva o Jairinho, que era o meu amigo de composição, e agora o que eu vou fazer? Então eu fiz um retiro. Não, primeiro veio uma palavra, a gente estava fazendo os acertos, porque ela era uma editora musical e literária, então nós tínhamos que mandar revistas e os próprios discos, alguns livros que faziam parte daqueles acordos que nós fizemos, e a gente tinha que ficar trabalhando, mandando isso, né? Então, naquele período, de angústia, né, de saber o que vai ser quando eu parar de mandar a última revista aqui, e aí o Senhor me deu uma palavra. Aquela palavra que já está na Bíblia há muito tempo, mas um dia ela chega para você. Vem pessoalmente. Por isso que é importante então a palavra dizia assim que eu tenho um ministério maravilhoso para realizar na sua vida. Era como se eu estivesse ouvindo Deus falar isso através de um texto lá nas Escrituras. Então aquilo me animou de tal maneira, Valdemir, que eu fui para minha casa. Eu morava junto com o Dr. Jairo, lá na Estância Palavra da Vida. E ali eu tinha um jardim, um gramado na frente da minha casa. Me lembro. Você me lembro. Você foi lá aí eu fiz o seguinte, eu passei numa padaria, eu estava tão feliz com aquela palavra que eu passei numa padaria, comprei um bolozinho, desse bolo Puma, desse bolo, sei lá, né, nem lembro mais o nome, mas aquele bolinho que vende em padaria, né? Mas bom, pastor. Aí eu peguei aquele bolinho, levei para casa, cheguei em casa, eu falei para Nilma, Nilma, Deus me trouxe uma palavra confortadora, assim, e tal, eu estou tão feliz, eu trouxe esse bolinho, vamos chamar as crianças e vamos cultuar ao Senhor ali no jardim. Nilma pegou uma toalha, estendeu na grama ali fora, só estávamos nós, ninguém estava vendo, e aí a gente botou o bolinho ali e começamos a cantar cânticos. Eu peguei o violão, começamos a cantar corinhos e cânticos, e as crianças disseram: ué, papai, mas é aniversário de quem? E eles não podiam entender exatamente o que estava acontecendo. A gente, não, nós só estamos cantando para Papai do Céu e tal, não sei o quê, e fizemos ali. Mas só que aí, rapaz, cadê esse ministério maravilhoso que o Senhor disse que ia? Não vinha, e meu coração foi ficando numa igual agonia. O nascimento de Isaac, né? E o meu coração foi ficando numa situação. Eu falei, quer saber? Eu vou lá para o acampamento Palavra da Vida, não tinha acampamento funcionando, eu vou para lá sozinho, eu vou levar meu violão, levo caneta e papel e levo uns pães, tal, e vou ficar lá. E eu falei, vou fazer como diz na palavra, eu só vou sair de lá quando o Senhor me responder. O que o Senhor quer da minha vida, onde o Senhor vai me levar e tal, não sei o quê. Que obra maravilhosa é essa? Aí fui para lá, rapaz, e chegou num ponto que a minha frustração era terrível, porque eu escrevi várias coisas ali num caderninho que eu levei, mas eu não tinha nada concreto. Sabe quando você chega no fim? Eu já estava com fome, não tinha mais o que fazer. Acabado o pão. Eu falei, eu vou voltar para casa. Aí eu resolvi orar e falei, Senhor, estou chateado, sabe? Puxa, eu vim aqui, eu te busquei e tal, e eu saindo naquela frustração. E daí eu senti no meu coração, não foi Deus que apareceu e falou para mim não, mas eu senti no meu coração, dá uma relida em tudo que você escreveu aí. Aí eu peguei o caderninho, fui olhando, e no fim eu cheguei à seguinte conclusão: a única coisa que eu preciso fazer é continuar obedecendo a Deus no chamado que Ele teve ao meu coração. Que seria o quê? Seria continuar cantando e pregando o Evangelho. E aí eu mesmo perguntei para o Senhor, ou para o meu próprio coração, sim. Né? Naquele momento ali, eu perguntei, mas e a instituição? E o nome? Porque tinha o elo, né? Era a Palavra da Vida, era elo. Né? Quando eu, nessa época, só cortando, mas não perder a meada, eu estava no seminário fazendo curso de teologia, e o professor de música sacra diz o seguinte: olha, a história da música sacra do Brasil tem 2 períodos, antes do elo e depois do elo.
Que coisa interessante. Ele foi explicando as razões por causa disso. Deus, Tipo de música, a profissionalização do grupo, entendeu? Então vocês podem ter, tem antes de Cristo e depois de Cristo, a música evangélica brasileira é antes do elo, depois do elo. Que interessante, que interessante. Sim. Graças a Deus por isso. Eu então senti isso me deu uma ajuda tremenda naquele momento. Então essa é a tua resposta, continua fazendo aquilo que eu chamei para fazer. Isso. Não se importe com instituição, com coisa, eu independo dessas coisas, né? Você só vai me obedecendo, aí tudo bem. E aí eu tive essa resposta, voltei para casa agora animado, e eu disse para Nilma que estava acontecendo, e daí eu comecei a fazer contato com os pastores, que os pastores tinham agenda do Elo ainda. Sim. Mas Jairim morreu, então eu dizia para eles, olha, Jairim morreu, o Elo parou e tal, mas a gente está aqui, se os irmãos toparem, a gente pode continuar, e a gente vai, só não temos nome. Eu dizia assim mesmo, a gente não tem nome, a gente nós não temos mais os instrumentos que a gente tinha, mas a gente pode ir lá com violão, a gente pode cantar e tudo. E uma confirmação de Deus para mim, a primeira delas, e foi muito marcante, é que os pastores disseram, rapaz, não interessa o nome que vocês tenham, a gente conhece vocês, venham do jeito que vocês estão. Então isso para mim, esses fatos foram um norte tremendo e muito marcante na minha vida. Puxa vida, mas... Quando o irmão compôs Marcas, né, pela explicação que o irmão deu aqui no domingo, o irmão falou de que era uma espécie de reconhecimento a pastores e obreiros e cristãos, né, que lhe causaram admiração. Portas Abertas, para mim é sem dúvida uma das suas canções, entre as que eu gosto todas, mas essa eu sempre dizia, já disse para você uma vez, esse hino tem que ir para o Inário, tem que fazer parte do Inário. Houve também essa motivação, alguma coisa pontual, alguma história pontual ou não? Ou foi só aquela ideia do filho pródigo? Não. Nessa música, porque é o seguinte, só pontuando, quando a gente escreve, e isso não é comigo só, isso é com qualquer compositor e com qualquer pastor também. O pastor, ele tem uma sequência de pregar sobre os livros das escrituras e coisa e tal, ou ele tem sermões onde ele usa tópicos e ele trata sobre assuntos modernos e aplica, etc e tal. Na música, você tem a possibilidade de ter um exemplo da sua própria vida, uma angústia que você esteja passando, ou uma bênção que você adquiriu, então você cria alguma coisa em cima daquilo ali, sempre baseado nas escrituras, com aplicação nas escrituras. Às vezes você tem uma coisa que está acontecendo na vida de outra pessoa que você se coloca lá e escreve a respeito, né? E sempre tendo uma aplicação vindo da escritura. Por exemplo, tem um amigo que caiu em pecado, caiu em adultério, por exemplo. Então eu escrevo a respeito daquela situação que ele viveu, né? E o que aconteceu depois, ou se não aconteceu ainda, o que deveria acontecer com a luz das escrituras, né? Então tem várias aplicações nesse sentido. Às vezes você faz como aconteceu com essa música que você citou, que é uma música que conta a história do filho pródigo. Sim, né? É claro que contextualiza com a nossa própria história. E há várias outras músicas que vão por aí, frutos de uma meditação naquele texto, né? Seria como uma espécie de uma pregação e de uma aplicação rápida, né? Missão Evangélica Logos, mas um pouco agora, eu sei que nem é possível isso, né? Mas separando essas suas apresentações nas igrejas, com seus cânticos, com a mensagem. O culto de ontem foi muito bonito pela manhã, o irmão foi usando os hinos e pregando ao mesmo tempo, né? Foi muito bom. É assim, tipo de campo, assim, a missão tem contato com igrejas, ou ajuda, ou já ajudou a edificação de igrejas, algum projeto fora do cântico, né? Mas em termos locais? A gente já, eu não diria necessariamente como Logos, mas a gente tem
participa de alguns trabalhos missionários e também participa na formação de alguns obreiros, e isso não necessariamente como Logos, talvez sim. Pessoal, tanto eu quanto a minha esposa. A maior é a tradução da Bíblia. E agora, mais recente, nós tivemos um ministério com acampamento, né? Nós compramos com muito custo uma propriedade, construímos acampamento. Ontem mesmo encontramos pessoas que estiveram no nosso acampamento, lá hoje já são casados, têm filhos e tal. Então foi um ministério profícuo no tempo que serviu. Hoje nós estamos com essa propriedade à venda e não tem nada meu particular, é da Missão Evangélica Logos, mas para uso desses valores dessa propriedade dentro de missões. Sim. Seja para ajudar campos missionários, igrejas em construção, lá o que for que o senhor mostrar. Mas hoje especificamente nós estamos chegando a uma fase que eu diria final de um projeto que já dura mais de 10 anos, que é o projeto Aguarunas. O que é isso? O projeto Aguarunas é um projeto de tradução da Bíblia para os índios Aguarunas do Peru. Aqueles índios são quase 80 mil pessoas. Eles não tinham até então uma Bíblia, já tinham umas 3 traduções do Novo Testamento, mas não foram traduções muito aceitas pelos índios por conta de dificuldades da própria tradução em si. E agora a gente trabalhou durante todo esse tempo com a tradução da Bíblia toda, e de uma maneira maravilhosa, porque o próprio cheque dessa tradução foi feito assim minuciosamente, tanto com adultos, homens, quanto com mulheres, separadamente, e com crianças, para que não tivesse dúvida das palavras que se deveria usar. E é muito interessante isso, até com a aplicação de que, como eles são divididos em 4 departamentos ou 4 estados, né, esse povo é muito grande, então que se colocasse algum adendo na possibilidade de uma interpretação diferenciada de uma palavra em um grupo para outro grupo. Então colocaria-se sobre usando tal palavra, porém poder-se usar tal palavra também. Esse tipo de que tem que ser de feito aplicação. Mesmo, Aí essa Bíblia também é uma Bíblia que está indo com uma pequena concordância, que uma coisa além, com todos os mapas bíblicos, com ajudas de ensino mesmo, e com, enfim, notas de rodapé, que é uma Bíblia, melhor papel do mundo, que é um papel que vem da China, um papel Bíblia que vem da China, uma Bíblia toda costurada. Ela não pode ser colada só, senão ela vai se desmilinguir rapidinho. Então, capa de couro, é uma Bíblia padrão. Então nós estamos, perdão. Não, eu acho importante dizer que a tradução foi feita e dirigida, o editor-chefe é um índio Aguaruna que Deus trouxe para a civilização. Ele fez seminário, ele fez linguística. Deus preparou de uma forma espetacular. Já para isso mesmo. Já para isso. A gente acompanha isso aqui com esse nosso missionário que mencionamos ontem, né, com os Marcá, do Burkina Faso, e eu achei interessante que eu até fiquei surpreso, mas ele me explicou a necessidade. Na hora, eles têm a ajuda dos muçulmanos. Eles leem o texto para os muçulmanos e os muçulmanos dão sugestão. Não, isso aqui não ficou muito compreensivo. Não, a palavra melhor é aqui. Aí vai também para o povo comum, mesmo não cristão, ler para eles conseguirem ter um irmão desse tipo, que consegue, aí que canta, e aí vai dando sugestão para tornar o texto. É sensacional esse negócio, né? E é o que os irmãos realmente então, mas já está pronto, Paulo? Esse índio lá se chama Fidel Nananta Shawit. O Fidel é formidável. E ele é um cara que
O senhor tocou meu coração com relação a isso, porque eu recebi um pendrive onde ele falava dessa necessidade de traduzir a Bíblia para o seu povo, e ele chorava pelo seu povo, sabe? Dizendo, eu estou orando para que de alguma forma, de qualquer lugar do mundo, apareça alguém que nos ajude a fazer isso. A Sociedade Bíblica é que endossou o projeto? A Sociedade Bíblica, sabedora desse projeto que a gente estava fazendo já há vários anos, eles nos ouviram. Tive uma reunião com eles, uma primeira reunião lá em São Paulo. Aliás, o campus dele é uma coisa maravilhosa, né? Sociedade Bíblica lá em Sampa. E aí depois também em contato com a Sociedade Bíblica Peruana, que visitei lá em Lima, no Peru. O pessoal também formidável, nos deu muito crédito. E aí eles assumiram fazer isso como um trabalho missionário estritamente. Sim. Só para você ter uma ideia, essa Bíblia, depois de todo esse trabalho que você pode imaginar ou não, né, você que está me ouvindo nesse podcast aqui, você tem essa Bíblia, sabe por quanto? R$60. Quer dizer, uma Bíblia nesse padrão, aqui no Brasil, você não compraria por menos de R$100 de jeito nenhum. Pode botar né? mais, meu filho. Pode botar. E você, com certeza, diante disso que eu disse para você. Mas só que esse valor, ele já é o valor da Bíblia entregue nas mãos dos índios, lá onde eles vivem. Então tem todo esse trabalho, além da tradução, além da impressão, além da expedição. Expedição não, como é que é? Expedição para o Peru, como é que é isso? É isso aí mesmo, né? Exportação. Todo esse trabalho de containers, de armazenamento lá no Peru e tudo mais. Então, quer dizer, R$60. Porque as sociedades bíblicas estão também... Elas estão doando, né? Elas estão doando esse trabalho. Eles imprimem, né? Eles fizeram a impressão, cuidando também da... tudo que com certeza. Inclusive, até, Valdemir, já que nós estamos falando sobre isso, eu quero dizer o seguinte: talvez você ouvindo isso, você queira ser um participante disso aí. Pastor, eu gostaria de doar uma Bíblia lá para esses índios aguarunas lá. Você pode fazê-lo, tá? Depois eu vou pedir que seja colocado aí caracteres, né, no sentido do Pix, que você pode doar uma Bíblia, 2 Bíblias, 100 Bíblias, 1000 Bíblias, quantas você quiser. Nós estamos com o alvo de mandar 5.000 Bíblias agora nessa remessa para os índios aguarunas do Peru. E nós precisamos do valor dessas 5.000 para mandar fazer a impressão. Sim, sim. Nós já temos quase 3.000, né? Estão faltando 2.000 ainda aí, e aquilo que o valor passar, a gente vai fazer além. O propósito é fazer 5.000, mas o que passar a gente imprime mais, né? E a gente manda, de modo que aí vocês vão ver nos caracteres aí, tal, o Pix direitinho, e esse Pix não é do Logos. Esse Pix é da Sociedade Bíblica do Brasil. Quer dizer, a gente não vai ver esse dinheiro, vai direto para lá, para eles. A maioria dos aguarunas são evangélicos? Não. Não, a grande minoria, eu diria. Né? Porque aqui no Brasil, o levantamento das etnias indígenas, 65% ainda são animistas. Sim, e lá não seria diferente. Eu acho que até um percentual bem maior, porque eles não tendo a Bíblia, não se conhece a Cristo, né? Então, e não só isso, o próprio Fidel, ele está trabalhando, além disso, ele também compõe músicas, e ele está exatamente escrevendo essas músicas para eles cantarem lá. E também a ideia da além eu não sei se aí o Logos vai participar nisso diretamente, mas a ideia de também fazer a Bíblia para que eles possam ouvir no celular, porque o celular está em todo lugar agora, né? E lá eles colocaram antenas e tudo mais. Então as pessoas, e são muitas que não conseguem ler, elas vão ouvir a Bíblia. Então, mas isso já é outra parte do projeto que eu não sei se nós, Logos, vamos participar ou se eles vão de alguma forma fazer lá. Artemis, ontem o pastor falou que é um andarilho. Como é que é ser esposa de um andarilho? Tem hora que é complicado. É complicado, né? Tem hora que é complicado. Mas, assim, a gente tem que obedecer cada dia, né? É melhor obedecer cada dia do que ficar pensando até quando eu vou durar. Não. Sim. Para terminar,
Paulo, e aí, irmã, qual é o maior desafio, Paulo, que você acha para a Igreja de Cristo hoje no Brasil? O desafio é a obediência, para mim. Para mim o desafio é a obediência, porque por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Eu acho que a identidade de um crente não está se ele tropeça e cai. Sim. Mas se ele é realmente alguém possuído, no bom sentido, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre vai convencer um verdadeiro cristão do seu pecado, seja ele grande ou pequeno. Então esse homem, ele vai sempre viver ao mesmo tempo no sucesso do seu relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo ele vai viver sempre na dependência do perdão de Deus, né, para que ele possa prosseguir, porque ele vai saber exatamente quem ele é. Eu acho que essa questão da obediência ao Senhor, e não é um mérito de um homem ou de uma mulher, tudo provém de Deus. Então eu acho que é a coisa que identifica mais um cristão. Pelos frutos os conhecereis, a Escritura nos diz assim. Então não adianta, cara, se você é açúcar, você vai ser doce. Se você é sal, você vai salgar. Se você é perfume, você vai cheirar. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. E a sociedade só será mudada quando essa mudança acontecer na vida de pessoas. Eu não quero dizer aqui, me entenda quem, por favor, ainda não entregou a sua vida a Cristo. Precisa fazê-lo urgentemente. Mas se ainda não fez, entenda que alguém pode ser uma excelente pessoa. Sim. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, um trabalhador honesto, sincero e tal, mas lhe faltava a conversão. Lhe faltava o dia da entrega da sua vida a Cristo Jesus. Eu conheço várias pessoas que são assim. Eu conheço vários homens e várias mulheres que são exemplos para crentes em Cristo Jesus. Mas a gente não mistura as coisas. Por que as pessoas são boas, não sendo crentes? É porque de alguma forma ou de outra o coração delas contém a palavra de Deus, mesmo que elas não saibam. Elas têm conceitos oriundos da palavra de Deus no seu coração. Mas volta para o seu pai. Então o papai... obrigado, bem. Tá vendo como é bom ser casado? Então o papai, a gente orava muito por ele, porque o Senhor converteu os filhos, né? E mamãe já era convertido, papai ainda não. E aí, então, a gente orando por ele, chegou um tempo que eu estava como... chefe da equipe do acampamento Palavra da Vida lá em Atibaia. A gente morava aqui em Big Field, aqui em Campo Grande, né? Uhum. E daí eu já estava morando em São Paulo, em Atibaia, por conta de ter feito seminário e tudo mais, e a gente continuava. Não, foi antes do seminário. Eu estava na Palavra da Vida, né, trabalhando lá no acampamento, e eu cheguei para o papai e disse: papai já estava aposentado. Eu disse: pai, eu queria fazer um desafio para você. E qual seria o desafio, filho? Eu queria que o senhor fosse lá no acampamento Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia, com a gente e tal, e o senhor fizesse. Então o senhor toparia? E ele disse: toparia. E eu acreditava, assim, com todas as forças do meu coração, que qualquer pessoa que fosse levada ao acampamento Palavra da Vida, Deus iria falar ao coração dele. Eu tinha provas disso, né? Então o papai topou. E aí eu fui falar com o Valdemar Fomin, que era o diretor do acampamento. Só que aí a gente esbarrou com uma coisa, porque lá no acampamento Palavra da Vida, todo mundo que trabalhava era cristão, era evangélico e tal. E aí, quando eu disse para ele que eu queria levar meu pai, porque meu pai ainda não era convertido, aí ele falou: ih, Paulo, aí a gente esbarra numa coisa, eu não posso tê-lo aqui, a menos que ele esteja como acampante, mas ele já é um senhor de idade, o acampamento é para jovens, e daí também para ele trabalhar teria dificuldade. Eu digo: mas Valdemar, olha só, por que a gente faz acampamento? Aí a gente faz acampamento para que pessoas sejam convertidas, não é? Então, quer dizer, pensa bem, se ele vem e Deus converte o coração dele, a norma foi mudada um pouquinho, mas aconteceu, né? Então, não sejais demasiadamente os meios justificam os fins nessa base. Eu tive que. Mas aí. Você falou que o jardineiro não era convertido. Aí eu lembrei que o jardineiro que tinha lá não era. Aí eu usei o argumento também. Aí ele ficou sem saída. Ele disse: tá bom, pode trazer teu pai.
vamos botar ele para trabalhar no frigorífico do acampamento. Eu digo, é uma fria, mas vamos lá. Aí, rapaz, o papai foi. Na primeira semana, Deus converteu o coração dele. Então o papai se tornou um salvo em Cristo Jesus, e ele já era uma pessoa maravilhosa. Agora então eu podia sentir nas cartas que ele escrevia para mim a conversão dele, a transformação na vida dele. Dizia a garotada incrível, no né? nosso tempo, mais bons pampa-beça. Então foi muito bom, sabe, essa coisa que aconteceu lá. E agora eu perdi o fio da meada, né, que eu você usei falou o da exemplo conversão do papai lá. por aí, porque você estava da mensagem para a igreja hoje. Sim. Então essa Então é a obediência, né? Em resumo, é a obediência, é ser obediência, alguém que de fato seja diferente, porque um crente verdadeiro é um crente diferente. Não adianta. Rápido, né, eu vejo que nós vivemos, até eu quero aproveitar esse momento, nós vivemos um momento político, eu vou dizer assim, onde nós, de certa forma, a igreja, creio eu, está sofrendo, e ainda está sofrendo, e vai continuar sofrendo um teste. Sim. Um teste profundo de quem é quem. Porque como é que pode você ser fiel ao Senhor, e você ser fiel às Escrituras, e você assinar outro documento absolutamente contrário a isso que a Bíblia diz? Então é preciso considerar a respeito. Eu sempre ouvi desde criança que você não pode ser crente na igreja e ser descrente lá fora. Um crente, ele é obediente ao Senhor dentro da igreja, e ele é obediente ao Senhor lá no trabalho, ele é obediente ao Senhor lá no seu cargo profissional, ou mesmo no cargo político. Se você é um crente, diz ser um crente, e você está na política e você assina documentos contrários àquilo que a Bíblia diz, espera aí, pelos frutos os conhecereis, né? E um dia isso tudo será julgado pelo Senhor. Não sou eu que posso dizer para você, você é crente ou você não é crente, embora que a gente tenha subsídios para isso. A Bíblia nos diz claramente, né? Pelos frutos os conhecereis. Mas há um julgamento final, onde todos nós e cada um de nós prestará contas a Deus. Artemis, e você? Endossa tudo que ele falou ou tem mais alguma coisa? Amém. Amém. Paulo, veja bem, isso aí, por ser o pastor da igreja, eu acho, estou com o irmão. A minha questão é que nessa vivência com pessoas da igreja, e aí você tem matizes diferentes, inclusive posições políticas diferentes. Pela graça de Deus, desta vez foi menos traumática do que a primeira. A primeira vez aí a coisa ficou difícil. Essa também ficou, mas já não ficou tanto, porque eu insisti muito, batendo em cima do púlpito, do direito que cada um tem, e que tínhamos que nos respeitar dentro dessa lei que você falou. Você não pode dizer que não é crente. Mas será que não é o caso? Não sei, porque eu não estou no coração das pessoas, mas pelo menos alguns que eu conheço, de que não há essa consciência de que estariam endossando um outro documento. Parece que acreditam que não. Que promessas que foram feitas, de repente, não vão trazer, embora mais tarde possa se ter uma outra, né? Uma outra realidade. Mas eu não acredito assim, quer dizer, alguns sim, mas e outros que não acham que estão endossando um documento. Vamos tocar assim logo no assunto claro. Não, eu sou contra o aborto, mas eu não vi, por exemplo, um compromisso do atual presidente, né, de ser a favor. O problema é os que o cercam. Essa é que é a nossa grande dificuldade. Temor de fechar a igreja, essas coisas, é muito complicado, porque você tem uma Constituição que eu também não sei até onde acaba sendo obedecida, porque eles já mudaram uma porção de coisa, né? E aí o que eu penso é que nessas pessoas, nem todas estão fazendo assim, sabendo, vamos dizer assim, o que estão fazendo nesse sentido. Estão crendo que não, que é possível, entendeu? Se passar e se votar no outro lado, achando que eles não vão fazer isso. Houve uma pesquisa, alguém me falou, eu não sei baseado no quê, porque o brasileiro é muito ruim para pesquisa, né? Mas não sei, de que na verdade 31% dos evangélicos votaram no Lula.
E que esses 31% foi que, na verdade, asseguraram a vitória dele. Eu não sei se isso é verdade, eu não sei. Só acho o seguinte, aí o que eu quero coisa. dizer ao irmão é o seguinte, para a gente não entrar em polêmica, né? Até onde esses 31, desses 31%, se foi 31, vamos considerar. Eu conheço alguns que realmente eu coloco dúvidas. Poxa, você tem uma teoria que não é nossa, está complicadamente fora. Mas dentre eles eu conheço outros que não. Que eles estão junto com a gente quando a gente fala desse negócio, eu não sei se acreditam que não pode, ou que não vai acontecer, eu não sei. E a história é a mãe da vida, né? Já dizia Heródoto, e é a história que vai nos mostrar. Sim. Agora, para a igreja, Paulo, o que eu vejo é o seguinte, nós nunca tivemos sossego, né? As portas do inferno não eu gosto muito do João, um que o irmão cantou uma vez, que ele até brinca com você, Paulinho. João Alexandre. Ele tem um hino que um dia eu ainda vou falar com o Alexandre para ele me explicar isso. Quando ele fala de ser novamente feliz, a minha pergunta a ele seria: quando é que nós fomos felizes, querido? Honestamente, nós nunca fomos felizes. Porque não tem como ser feliz. Nesse mundo de pecado, nunca tem. Aí ele fala assim: ser uma vez novamente feliz. Eu queria, Alexandre, me diz quando é que nós fomos. É o feliz poético, né? Tudo bem, né? Não, mas se a gente pensar que a alegria do Senhor é na nossa força. Sim, aí seria qualquer contexto, né? Feliz está no sentido da nos esperança, países lá, também tem essa felicidade. Mas eu digo assim, essa ideia de uma mudança, porque na letra da música faz como se fosse uma mudança de caráter das pessoas como um todo. Aí é complicado, né? Nesse sentido, extra-igreja é impossível, né? Não, extra-igreja é impossível. Extra-igreja é impossível. Mas eu quero só entrar nesse ponto ainda, sem necessariamente discutir, porque eu acho que isso é até uma coisa indiscutível. Para mim é preto no branco. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu penso muito mais nesse sentido, inclusive com relação a mim mesmo. Senão teria dúvida da minha própria salvação. Então eu creio o seguinte, que há grande possibilidade de muita gente estar sinceramente errada. Sim. Mas sinceramente não tira o pecado. Está sinceramente errado, não justifica. Mas continua errado. Continua errado. Então, eu creio, por exemplo, eu tenho algumas pessoas, não tenho, eu posso dizer claramente, não tenho muitos amigos assim, que são contrários àquilo que a gente crê. Tem um ou outro que traz. A gente tem vários pastores que embarcaram nessa aí. Eu não quero fazer uma crítica aqui, nem quero fazer um julgamento necessariamente, mas diante daquilo que a Bíblia me coloca como contexto, diante daquilo que a Bíblia me coloca como referencial de obedientes, de verdadeiros cristãos, eu tenho dúvida e tenho a liberdade de duvidar. Deus vai julgar a cada um. Acho esquisito, acho estranho. Outra coisa que eu acho estranho é essa questão dos percentuais. Você disse que brasileiro é muito ruim de pesquisa, né? Muito bem. E ainda mais com toda a falcatrua que existe, fake news, aí complica mais ainda, né? Mas eu acho que não, rapaz. Eu acho que a igreja em si, ela sempre será a igreja. E outra coisa, sempre nós teremos joio no meio do trigo. E muitas vezes é difícil de ver a diferença. Mas eu acho que a diferença está nessas coisas que são plausíveis, que são coisas do nosso dia a dia, né? Então não adianta, se você tiver um camarada que está trabalhando na firma junto contigo, né? Na mesma bancada, você está trabalhando ali, aí você tem um camarada que vive mentindo, ele pode dizer para você que ele é salvo em Cristo Jesus quantas vezes ele quiser, mas aquele que vive na prática do pecado nunca viu nem conheceu a Deus, está escrito. Está escrito. Queridos, foi um grande prazer ter os irmãos conosco dessa forma, né? Nós muito bom de outro jeito, mas a igreja tem sido abençoada com esse desenvolvimento nosso na parte da eletrônica, de uns tempos para cá. A igreja investiu nisso, né? Que joia. O Mano aí é um funcionário diferente da igreja, mas ele vive aqui praticamente para isso, e deu um avanço para nós. E além do mais é pianista, né?
Excelente pianista, viu? Excelente Tanto que pianista. quando o Paulo falou, dá para tocar, ele disse, esse aí toca tudo. Esse aí toca tudo. O Fernando, que não veio por questão de saúde, coisa, também encara também, entendeu? Muito preocupado, que ele é muito exigente, né? Gosta do perfeccionismo, músico, mas também na hora pega e resolve a situação. O baterista que foi uma surpresa, que tinha realmente séculos. Mas Que ele não batia, fez mas bem. mesmo também não comprometeu. Eu não sei, lá na congregacional eles foram ensaiados com antecipação? Não, na congregacional a gente levou o nosso pessoal, né? Porque esse pessoal nosso que já tocou com a gente, ele está por aqui pelo Rio de Janeiro. Então aí a gente, eles só não vieram aqui de manhã, eu não fiz a proposta porque eu tinha, havia uma possibilidade de usar os próprios músicos daqui, que acabou não dando certo por algumas razões, mas eles também tinham compromisso de manhã. Porque eles são sim. todos Eles envolvidos são com as envolvidos suas com a próprias música. Eu tenho igrejas. insistido muito nisso, né? O Anderson testemunha de que não é que você seja contra playback. O playback, o meu irmão, foi maravilhoso, não tinha jeito e serviu. Mas o quanto mais puder tocar ao vivo, né? Até que as pessoas que fazem representação, seria bom, né? Porque até para dar valorização ao músico. Embora há certas situações que não tem jeito. E graças a Deus também pelo playback. Valeu, Paulo, valeu, Artemis, né? Por essa cooperação. Aprendi um pouco aqui vocês. Eu não sei nem quanto tempo deu. Quanto tempo deu, Anderson? 1h10. Tá bom. Se aquele relógio está certo, o que é? Está dentro do 10 para as 11, agora é isso mesmo. Está dentro E nós estamos indo dos para nossos Juiz de podcasts. Fora. Por isso que eu não quero mais prender aos irmãos. Vamos para Juiz de Fora agora. Então, agradeço a você que está nos acompanhando, membro da igreja, não membro da igreja. É mais um trabalho de podcast, a juventude tem feito já o deles. Eu estou preparando um outro podcast, e aí vai ser alguém da igreja que está envolvido com a questão de policial e que teve muito a ver com a prisão da Flor de Lis, tá? E talvez você não saiba, mas ele é membro aqui da igreja. Vamos estar ajeitando o momento que ele possa também fazer um podcast conosco. Obrigado, queridos. Deus acompanhe vocês aí. Amém. Obrigado. Nós agradecemos. Foi muito Não bom. se demore muito a volta. Tá bom? Estreitou ainda muito mais a nossa que bom. amizade. Tá? Valeu. Bom.